Bom, amados e queridos irmãos, é assim que o pregador pentecostal faz, né? Quando está sendo filmado, microfone na mão. Queridos, a gente vai pegar aqui já a página 7, mas antes que eu inicie de fato na leitura, eu quero explicar o termo, né? Que a gente está abordando, que é a antropologia. E antes ainda que eu entre no termo antropologia, eu quero deixar vocês bem à vontade. Sinta-se na igreja de vocês. Já que ninguém falou isso para mim, eu falo para vocês, que eu estou aqui em casa. Eu já estou um ano e pouco aqui, não sei se vocês sabem, mas a gente está caminhando aqui com o pastor Moisés já faz um ano e tanto, então aqui eu fico tranquilo. No meio da minha família eu não tenho dificuldade, irmãos, tá bom? A gente se relacionar, embora eu seja um pouco tímido, mas eu não tenho dificuldade. Eu estou no meio dos irmãos, a comunhão, o Espírito testifica, né, que nós somos essa família que tem a liberdade de interromper a aula a qualquer momento, tá bom? Para perguntar aquilo que a gente, concernente que a gente está falando. Não queira perguntar de repente sobre os anjos, sobre a eternidade, alguma coisa assim que vai fugir do tema. Senão a gente dispersa muito, fala de tanta coisa, mas não entende o que é proposto, que é o tema que a gente só vai ter 7 aulas. De repente não volta mais o assunto. Então vamos saturar ao máximo a nossa mente sobre o assunto que a gente está tratando naquele período, tá? Mas fique à vontade, levante a mãozinha aí, e aí a gente vai dando oportunidade para todos. Todos têm a liberdade de falar. Desliguem o celular no nome do Senhor Jesus. Tudo bem, eu só gostaria que tocasse, né? Não, mas fique à vontade. Bíblia, muitos usam aí. Hoje a gente não fala nem mais abra a Bíblia, ligue a Bíblia, acesse a Bíblia, conecte. Então, pode usar, o celular é a ferramenta. Eu só não gostaria que ele tocasse, senão me dá um nervoso assim, um negócio assim, quando eu estou falando e toco no celular. Alguém me chamou? Alguém falou? Não? Estou ouvindo voz. Então vamos lá, irmãos, tá bom? Antropologia. Então essa é a matéria que nós vamos estudar. Antropos, o antropo, né, na língua grega quer dizer homem. Tudo que é logia é estudo, tá? Tratado, palavra. Então é um termo grego e nós vamos tratar muito com a língua grega porque na verdade o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Em cada situação, em cada tema nós vamos ter uma matéria específica, inclusive sobre a formação da Bíblia, sobre as línguas originais. Se não me falha a memória, a próxima matéria é hermenêutica. Essa matéria eu julgo ser a mais importante do curso, onde a gente vai tratar sobre a arte e a ciência da interpretação, porque é a partir dessa ferramenta que a gente vai lidar com tudo o mais, tá bom, irmão? Mas antropologia significa isso, então estudo do homem. Se a gente pegar o dicionário de língua portuguesa, homem vai estar mais ou menos assim, aqui depende das variantes, né? Mas primeiro da classe zoológica, bípede, mamífero, vai estar mais ou menos assim, né? Essa é a definição de homem na língua portuguesa. Mas na língua grega, antropos, que quer dizer homem, vai ter o significado de aquele que olha para cima. Olha que coisa interessante. Aquele que olha para cima. O homem, o ser humano, ele é o único em toda a criação que tem a noção que existe um ser superior, que olha para cima, tá certo? Há dentro de cada ser humano, isso é intrínseco, não tem jeito de arrancar. Até os ateus, eles têm que conviver com a noção da existência de Deus, até mesmo que for para negá-lo, não tem jeito. Vamos ler um texto em Eclesiastes, capítulo de número 3, verso 11. A gente vai recorrer à Bíblia todas as vezes que a gente tiver condição de fazer isso, irmãos, tá? Eu vou trazendo teorias, conceitos, a gente vai discutir, mas a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. A Bíblia é a nossa matéria-prima aqui, tá? As Escrituras Sagradas. A teologia trabalha com a Bíblia como fonte da revelação e única fonte da revelação. Tá bom, amados? Então, todas as vezes que eu falar alguma coisa, se tiver dúvida, exija de mim que eu prove aquilo na Bíblia. A não ser, claro, que eu estou fazendo uma afirmação que ela é de ordem histórica, arqueológica. Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 11. Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 11. Irmão, vai ser um negócio fantástico. Vocês vão ficar tão treinados na Bíblia que no final do curso vocês vão ter gravado na mente os 31.173 versículos que há na Bíblia. Vão, claro.
decorar no coração, assim, gravar na tábua do coração os 1189 capítulos. Eu não tenho dúvida disso. De cor e salteado. E sim, de trás para frente. Tá bom, amados? Então vamos ler Bíblia até não querer mais. Eu vou propor para vocês que na chamada que a gente vai fazer, vamos ver se a gente consegue fazer uma chamada. Se não demorar muito, se não demorar muito tempo, a gente faz a chamada, ao invés de falar presente aqui, professor e sei lá o que, mas recita um versículo da Bíblia. Mas não o que sabe, mas o que aprendeu na semana, porque aí não tem graça, né? Jesus chorou, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, aí não tem graça. Tem que ser um versículo que você não sabia naquela semana, aprendeu lendo a Bíblia. Eu quero incentivar vocês a ler a Bíblia no intuito de gravá-la. Vocês podem fazer isso, tá certo? Vocês têm condição de fazer isso. Todos nós temos condições. Você fala assim, nossa, mas minha memória é ruim, a minha também não é boa. Aliás, eu não me lembro, não é que não é boa. Eu não me lembro a última vez que eu esqueci alguma coisa. Não. Mas o que acontece? Exercício. A memória tem que ser exercitada. Tem uns que têm mais facilidade para a memória fotográfica de elefante, né? Mas outros, como eu, não precisa ler muitas vezes para gravar alguma coisa. Mas aí é nesse exercício que a gente vai gravando, tá bom? Quem quer, não é obrigatório, mas para a próxima aula vamos fazer isso? Se tiver pronta a lista de chamada, quando fizer a chamada, ao invés de você falar presente, já um versículo assim na lata. Bora lá? Olha aí, então vamos ter. É voluntário, quem não fizer não tem problema nenhum, tá certo? Mas quem fizer eu vou ficar muito alegre. Eu pedi para ler Eclesiastes 3, né? E 11. Alguém, por favor, leia, por gentileza. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Isso, meu amado. Obrigado. Qual é o teu nome, meu irmão? Ricardo. Ricardo. Pochete. Fala o primeiro nome para mim já é um desafio gravar, o segundo eu não garanto. Traz um pochete que é mais fácil. Tá bom. Não é pochar não, né? Não, tá bom. Então o que acontece, amados? Essa versão do irmão Ricardo, ela é muito boa, porque traz de fato o sentido que Deus pôs no coração do homem a ideia da eternidade. Algumas versões vão estar pôs o mundo. Tem alguma diferente que diz outra coisa? Como? Anseio pela eternidade, pôs o mundo no coração do homem, pôs a ideia da eternidade. Tem mais alguma outra? Desejo profundo. Desejo profundo. Eu nunca tinha visto não essa versão. Qual que é, meu irmão, a sua? Sabe não? Não, depois você me mostra direitinho. Olha que coisa boa. Aí a gente vai juntando essas versões e a gente vai tendo uma ideia melhor do que a Bíblia quer passar. Mas dentro do ser humano há uma percepção, há uma noção, há um anseio, né? Usando até as versões aí, há essa ideia intrínseca que existe a eternidade, que existe o eterno, que existe um ser superior a ele. É por isso que todo ser humano tem a tendência de se prostrar, de se ajoelhar, de recorrer à divindade, embora não saiba nem ao certo quem é essa divindade. Chama de Alá, de Buda, de Jeová, vai dando os nomes aí, não é? Mas o ser humano tem essa necessidade de se prostrar. Ele sabe na sua natureza que é um ser superior. Se não fosse assim, se não houvesse uma eternidade, nós não teríamos medo da morte, irmão, e nem a angústia da morte. Por que a morte angustia tanto a gente? Por que a gente fica tão desesperado face à morte? Por quê? Porque essa angústia, eu estou falando no âmbito aqui do ser humano, não estou falando nem do cristão, tá, irmão? Porque o cristão não tem preocupação com a morte. A gente está resolvendo essa questão. O cristão que tem medo da morte, a gente precisa trabalhar essa ideia aí, tá bom? Né? Não é que, assim, eu não tenho medo da morte, eu tenho dó de morrer. Eu não tenho medo, mas também não tenho pressa não. Não, sim. Mas assim, né, tá resolvido. Eu tenho dó de morrer. Eu acho uma pena morrer. Porque a vida é tão boa, né, meu? Eu até mesmo acredito que eu vou passar pelo arrebatamento. Não tem esse negócio de morte não, que eu espero. Só para não enfrentar esse trem aí. Mas vai que dá errado. Eu gostaria, porque nem sempre a gente, né? O que a gente pensa acontece e tal. Mas assim, no meu velório, eu gostaria que todos que estivessem em minha volta, inclusive se acontecer isso, se vocês estiverem lá, todos de uníssonos, digam uma só frase: está se mexendo, está se mexendo. Essa é a frase que eu gostaria que vocês falassem no meu velório, né? Mas vai que os crentes em milagre, mas se acontecer assim, sai todo mundo correndo, isso é verdade.
Mas vai que dá errado. Na lápide eu vou pedir para que escreva assim, fui, mas contrariado. Não, tá certo? Mais ou menos assim, né? Mas não é que eu tenho medo, não. Mas a morte no âmbito do ser humano, a angústia do homem, face à eternidade. Nós cristãos estamos resolvidos quanto a isso, tá bom? Mas a gente vai trabalhar aqui nesse âmbito mais abrangente aí. O Salmo de capítulo 8, versículo de número 4. Amado, você ouviu alguma coisa que te incomodou assim, que foi contra aquilo, inclusive, que você até aqui pensava que era, ia ouvir algo contrário? Fique à vontade. Não vá com dúvida para casa. Porque nós estamos aqui, nós vamos ser confrontados pela palavra de Deus, eu não tenho dúvida. Deve ter pastores aqui, obreiros, discipuladores, líderes, professores da Bíblia. Então, assim, a gente vai ser confrontado, não tem jeito. Mas vocês têm a liberdade de falar, não, mas eu não aprendi assim, ou eu não sei assim, ou eu pensava assim, tá bom? Então eu vou, depois desse versículo aqui, pegar outro versículo, e eu vou provocar vocês, e essa provocação eu acho que vai gerar incômodo na vida de alguns. Mas se a gente está aqui só para confirmar aquilo que a gente entende que já sabe, para que a gente vem para cá? Não, irmão? Então, na verdade, nós temos que aprender a desaprender para aprender. Né, Sérgio? Tá certo? Há uma dificuldade porque todos aqui são adultos. É? A parte mais difícil é essa. O quê? É você desaprender. Isso, é aprender a desaprender. Nós estamos aqui na andragogia, né? Andragogia, que não é estudo de crianças, seria pedagogia, estudo de adultos. E aí vocês têm pressupostos, experiência de vida, e já pregou um bocado de vez a palavra, já estudou a palavra, e de repente aqui falou, mas não era assim? Faz 200 anos que eu aprendi assim, agora não é? Aí a gente vai pegar a Bíblia e vamos ver se é ou não é assim. Eu também não sou absoluto, sou dono da verdade, mas a gente vai ser confrontado, não tem jeito. Já estou avisando. Porque daqui a pouco vai vir um negócio aí que eu espero, eu acredito, aliás, não espero, mas acredito que... porque eu não ouço, né, falar dessa maneira nas igrejas, e a gente tem um trâmite assim, em várias igrejas, há uns 20 anos, em várias denominações, e a gente percebe que algumas coisas não é falado corretamente. Mas eu pedi para ler o Salmo 8, não foi? Verso número 4. Alguém, por favor. E é o simples ser humano para que pense nele, e é um simples ser mortal para que te preocupes com ele. Isso, o que é o homem mortal? Quem é esse ser? Comparado ainda com a grandiosidade de Deus. A Bíblia vai dizer quem é o homem. Há um poeta, eu esqueci o nome dele, não sei se é... ia falar errado, não é João Pessoa. João Pessoa é do estado da Paraíba. É o outro poeta lá? Alguma coisa de Pessoa? Quem que lembra? Fernando Pessoa. Eu acho que é o Fernando Pessoa ou é o Drummond de Andrade, que diz que o ser humano é um cadáver adiado. Uma coisa horrível. O ser humano é um cadáver adiado. Então, na visão poética dele, o ser humano é isso, né? Então tem várias definições do que é ser humano. Biblicamente, o ser humano, o antropos, é a imagem e semelhança de Deus. E é o que eu vou ler com vocês em Gênesis capítulo 1, verso 26. Tá certo? Então, essa antropologia que nós estamos estudando é a antropologia bíblica, irmãos. Tá? Porque existe uma antropologia que não é antropologia bíblica, que vai abordar o ser humano de um ponto de vista sociológico, filosófico. Aí é outra perspectiva. Nós somos cristãos, então nós partimos dos pressupostos bíblicos para afirmar algumas coisas e estudar alguma coisa, tá bom? Então não sei se tem professores no nosso meio. Tem professores aqui? Ensino médio? Tem? Algum? Não? Poxa, também. Irmã? É? Do que é irmã? Pedagoga, é? Coisa boa. É porque assim, a gente tem algumas ciências que vão abordar o ser humano de outra forma, mas a nossa linha de pensamento vai ser bíblica, cristã, protestante, evangélica. Tá bom, irmão? Tá? Então, Gênesis 1 e 26 do Gênesis, vamos começar lá desde o início mesmo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, não é isso? O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem é o ser humano?
é a imagem e semelhança de Deus. E nós vamos trabalhar o que seria essa imagem e semelhança de Deus. O que é falado a respeito disso? E o que a Bíblia diz a respeito disso? O que é ser a imagem e semelhança de Deus? A gente percebe, irmãos, que Deus, Ele fez essa criatura, que somos nós, parecido com Ele. Mas em que aspecto? Em que sentido? Porque Deus, vocês sabem que é triuno, né? É um negócio complicado para a gente pensar. Vai ter coisas aqui que a gente não vai ter resposta. A gente vai ser provocado, mas não tem como. Por exemplo, a triunidade, quem explica? Ninguém explica. Não existe explicação. Em um único ser, há 3 pessoas, distintas ou iguais. Isso não cabe na lógica humana. Então, algumas coisas não vai caber na nossa lógica. A gente aceita aquilo até onde a Bíblia mostra para a gente. Quem é que pode explicar a dupla natureza de Jesus? Jesus foi 100% homem e 100% Deus, cristologia. A gente vai ter essa matéria, como trindade é outra matéria. E aí, quem explica? Como que pode um ser ter 2 naturezas em si, uma divina e uma humana? Jesus não deixou de ser nenhuma e nem outra. Mas como que se explica? Não se explica. Quem é que pode explicar o problema do mal? Acho que a gente vai ter uma matéria também específica para a gente estudar o porquê o mal existe. Será? Será? De onde veio o mal? Quem originou o mal? Deus. O senhor já está respondendo? Nossa! Aquilo que Santo Agostinho não respondeu, São Tomás de Aquino não respondeu, os reformadores, Martinho Lutero, João Calvino não respondeu, eu também não vou responder. Não tem resposta para essas coisas. Tá certo, irmão? A gente acha às vezes que tem, mas eu vou colocar algumas situações aqui que vão falar, nossa, sabe por que muitas vezes a gente acha que tem resposta para as coisas? É porque a gente não conhece algumas outras informações. Eu estudo a Bíblia há quase 20 anos, tem coisas que eu ainda não tenho ainda uma posição definida, tá certo? Então assim, a gente não se apressa em tirar conclusões. Vamos ouvir, vamos considerar, vamos refletir. O exercício nosso aqui é esse, é exercício e é reflexão, porque a reflexão é a flexão feita novamente, não é? A reflexão é a flexão feita novamente, ou seja, um exercício repetido da mesma coisa. Nós vamos estudar as mesmas coisas o resto da vida, que é a Bíblia Sagrada. E aí a gente hoje é uma pessoa. A gente entende as Escrituras hoje de uma maneira. A gente vai amadurecendo, crescendo, amadurecendo biblicamente também. E aí a gente às vezes vai falando, nossa, olha, o que há 10 anos eu pensava a respeito da Bíblia, hoje já não penso. Isso em certo sentido é bom. É ruim se a gente parte para a heresia, para os falsos ensinos. Mas se a gente está indo biblicamente na direção correta, então a gente está o quê? Amadurecendo, irmãos, crescendo. Tá? Então coisas que eu afirmava há 10 anos, hoje às vezes eu não afirmo mais. Eu não tenho problema em, de repente, falar assim, irmão, um mês atrás eu ensinei um negócio para vocês, mas eu estava pesquisando um pouquinho mais e parece que não é bem daquele jeito. Não tem problema. Não tem problema. Fala assim, nossa professor, mas e a tua moral vai ficar onde? Você não é aquele que ensina e a gente não vai dar crédito? Não, não. Eu prefiro me humilhar diante de vocês do que continuar ensinando alguma coisa errada. A minha imagem não vale de nada aqui. A Bíblia Sagrada tem que prevalecer sobre o meu ego, sobre o meu egoísmo, sobre o meu orgulho. Tá certo? Então, ao mesmo tempo que eu discipulo vocês, eu sou discipulado também. E a gente está no mesmo barco. Eu não sei mais, talvez aprendi antes algumas coisas. E a gente vai partilhar, inclusive, aqui. Eu gostaria que vocês também me edificassem com a posição de vocês e etc. Tá? Então, Deus fez o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus é triuno, Deus é 3. Não são 3 deuses, mas deixa para lá que depois senão eu vou confundir mais o negócio. A questão é que Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. E aí a gente vai lá um pouquinho mais para frente, em Gênesis, onde a gente percebe que Deus fez o homem. E o homem, quando Deus fez, ele era incompleto até que Deus fizesse a fêmea. Desculpa os irmãos assim, soa mal esse termo, mas é isso que está na Bíblia, né? Fez o macho e fez a fêmea. E aí, eles dois, na ótica de Deus, era um só, mas eram 2 pessoas. Porém, era tão harmônico que eles eram um só. Deixará o varão, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Não é isso que está escrito na Bíblia? Então, o homem e a mulher é um só, na ótica de Deus. Olha que coisa interessante.
O pecado deturpou tanta coisa, é por isso que vai soar algumas coisas estranhas nos nossos ouvidos, quando a gente ouvir. Por quê? Porque nós estamos debaixo do pecado e a nossa mente tem dificuldade de entender de fato aquilo que a Bíblia diz. Quando o homem cai, né, no pecado, 5 áreas da sua vida ele sofreu, ele foi atingido. A primeira área é a teológica. É por isso que a gente está aqui, para ver se a gente compreende um pouquinho mais a respeito de Deus. Então, a área da compreensão a respeito de Deus. O Adão, no jardim, não tinha dificuldade de entender quem era Deus na sua plenitude. Era um negócio fenomenal, uma comunhão assim absurda, todo dia. Falava tete a tete, olhinho, bolinha no olho, na bolinha do olho de Jeová, né, irmão? Via Deus e tal. Depois do pecado isso já ficou meio estranho. Então, ele, o Adão, em relação a Deus, já ficou uma relação assim, meio de medo, foi se esconder, porque o pecado entrou. E Deus disse: ué, onde tu estás, Adão? Onde estava o Adão? Por que ele se escondeu? Porque antes não se escondia. Porque quando o pecado entra, agora, irmãos, entra a dificuldade de entender quem é Deus. Primeira área, teológica. A segunda, área sociológica. Nós temos a dificuldade de relacionamento. O que o Adão fez, o homem? Pôs a culpa na mulher. Qualquer semelhança é mera coincidência que a gente faz hoje no matrimônio, né? Não é, irmão? Então, quando o homem foi inquirido por Deus a respeito da situação, diz: a mulher que o Senhor me deu. A gente ainda faz isso hoje. Não é a culpa na mulher, que é um negócio doido, né? Quando o negócio não dá certo e tal. Então, a área sociológica foi afetada. As nossas dificuldades são de relações, em ponto. É ou não é? Nós temos uma dificuldade enorme em nos relacionarmos com Deus, com o outro e consigo mesmo. Tem gente mal resolvida que nem ela mesma se aguenta, se entende. Alguém está se identificando aí? Olha no espelho e diz assim: por que te abate a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Olha o salmista falando consigo mesmo. Quem nunca se pegou falando consigo mesmo? E aí já vem outra área que foi afetada, a psicológica. Parece que a pessoa é meio, né, pancada. De perto, ninguém parece normal. De bem pertinho, chegando, ninguém parece normal, né? De longe a gente fala: não, a pessoa é normal. Mas de perto, quando a gente convive, a gente sabe que essa pessoa é meio pancada. Minha mãezinha, ela tem uma frase que diz assim: cada louco tem a sua mania. E quando a gente convive com as pessoas e a gente vai se conhecendo, a gente se depara assim e fala: nossa, cada coisa de doido, né? O ser humano ser estudado pela NASA. Então, a área teológica foi afetada, a sociológica, a psicológica, a biológica, entrou a morte, entrou a fadiga, entrou as limitações físicas. Então, a quarta área da vida do ser humano foi afetada depois do pecado, que é a biológica, a física. Entrou as enfermidades que nós bem conhecemos, não é? E aí depois vem a área ecológica, ou seja, toda a criação foi afetada. Então o pecado afeta tudo isso. Nós vamos ter uma matéria que vamos estudar a respeito dos efeitos do pecado e o que é o pecado de fato, que é a amartiologia, a doutrina do pecado. Mas aí, voltando aqui, então Deus, ele cria o homem, e esse homem é a sua imagem e a sua semelhança. Que imagem e semelhança é essa? Alguns dizem que a imagem e semelhança de Deus, o que Deus tem, também nós temos semelhante, parecido. Deus é espírito, nós somos espírito. Deus é inteligente, ele é um ser racional, nós somos também. Deus, ele tem vontade, nós também. Deus é livre, nós também. Deus tem consciência de si e do outro, nós também, não é? Só que os anjos, que são outra categoria de seres, nós vamos ter uma matéria que nós vamos falar somente sobre os anjos. Olha, irmão, tudo a gente vai abordar aqui. Aí o que acontece? A Bíblia diz que os anjos, eles não são a imagem e semelhança de Deus, e eles têm tudo isso que eu falei para vocês também. Então, o que seria essa imagem e semelhança de Deus? Aquilo que só Deus é, e ele partilhou na criação do homem. Não os anjos nem ninguém. O que seria? Justamente essa questão de sendo um é mais de um. A gente vai, talvez daqui umas 2 aulas, falar sobre os aspectos da constituição humana. Espírito, alma, corpo, né? Ou só corpo, espírito, alma. Então a gente vai ver como que o homem, ele é dividido teoricamente. Teoricamente a gente consegue dividir, né? Na prática nunca, não tem, impossível.
Mas o que acontece? Então só Deus é e Ele partilhou com o homem. O quê? É isso. Sendo um, é mais de um. Agora o pecado fez com que a gente se dividíssemos. Não é? Nós somos divididos. Nós somos pessoas que romperam umas com as outras. Nós precisamos ser reconciliados todos os dias. Ora, diga o matrimônio. Não é, irmão? Você pode falar assim, André, eu sou bem casado. Eu também sou bem casado. Falei 15 anos agora, em maio, em nome de Jesus. 19 anos que eu estou com a minha esposa, né? Namoro, enrolação, noivado e casamento. Não é? Então a gente está aí. Mas é a dificuldade do matrimônio, a gente sabe que tem. Por mais que a gente lute, tem sempre aquela questão e tal. E as nossas dificuldades de relacionamento que a gente tem dentro da própria comunidade de fé, não é, irmão? Então a nossa dificuldade é de relação, é um negócio assim complicado mesmo. Só que isso, o Evangelho está vindo para restaurar em nós, tá certo? O Evangelho é a proposta de esse ser humano em Adão, que foi distorcido pelo pecado. O Evangelho recria isso, regenera o homem, a imagem e semelhança de Jesus. Então, quem foi Jesus? O ser humano perfeito. E nós estamos, pelo Evangelho, sendo moldados à semelhança de Jesus. Olha que coisa linda! Porque Jesus é o segundo Adão. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Jesus é o Adão que Deus gostaria que fosse o primeiro Adão e que não deu conta de ser. Mas Jesus é o Filho de Deus. E Deus só tem um Filho. E nós em Cristo somos filhos de Deus, mas em Cristo. Porque filho de Deus, gerado Deus, só tem um. Você sabia que Deus não te criou? Deus criou somente um, que foi o Adão. Nós somos fruto e resultado da multiplicação desse homem, ou desse casal, melhor dizendo. Eu não fui criado por Deus. Deus deixou a capacidade no ser humano para gerar outros seres humanos. É que a gente canta, é por isso que está na cabeça, né? Não tem as músicas que diz, né? Até mesmo assim, para resolver um problema existencial, de complexo de inferioridade, aí diz assim, não, Deus te criou, feinho assim mesmo, baixinho assim mesmo, não sei assim. Não tem uma música aí? Eu não vou cantar não, porque eu canto e os irmãos tremem, de nervoso, não é de poder não. Né? Mas assim, nós não fomos criados por Deus, foi o homem, Adão, que foi criado por Deus. Nós somos o resultado dessa multiplicação desse ser humano, é o que a Bíblia diz. Tá certo? Sim, meu amado. Pastor, então é por isso que, como se diz lá em Ezequiel, que Deus se refere a Ezequiel chamando ele filho do homem? É por isso? Mais ou menos, pode ser que sim. Pode ser que ali o profeta, para ele não se exaltar, Deus está mostrando, você é filho do homem. Esse título Jesus usou demais e parece que era o que ele mais gostava. Ele mesmo se intitulava o filho do homem, para mostrar a sua natureza humana, né? Quer dizer, aí vai mostrar a humilhação que Jesus passou em si, sendo Deus, se fazendo igual a nós. Mas é mais ou menos nesse sentido, sim. E nós precisamos disso. Aliás, quando a gente percebe, irmãos, quem nós somos, toda a nossa soberba, ela vai caindo. Tá certo? Quem é a pergunta do Salmo 8, verso 4? Quem é o homem? Quem é o homem? Vocês nunca ouviram uma frase assim, quando de repente uma pessoa foi confrontada e ela disse assim, você sabe com quem você está falando? Né? Quer dar carteirada e tal. Né? Está se achando, né? Como diz o adolescente. Né? Você sabe com quem está falando? Então essa é a evidência que essa pessoa, ela não sabe quem ela é. Não é? A morte nos iguala. A enfermidade nos iguala. Nós somos iguais, nós somos terrosos, viemos da terra, do pó, todos nós temos a mesma fragilidade, nós podemos ter recursos diferentes, mas a gente tem a mesma fragilidade. Você sabe quem está falando? Sei, um igual a mim, e não tem diferença nenhuma, mesmo porque a Bíblia ela nos nivela por baixo, irmãos. Todos pecadores, ninguém é melhor do que ninguém, não existe especiais no meio de não especiais. Todos nós temos o mesmo valor intrínseco, a mesma dignidade humana. Todo ser humano precisa ser respeitado, porque nele está a imagem e semelhança de Deus. Nós não temos
direito nenhum de menosprezar ninguém, de inferiorizar ninguém. O machismo é satânico, irmãos. E por muitos anos perdurou na nossa sociedade. De 1960 para cá, também veio um movimento chamado de feminista, o feminismo, que também é satânico. Tá certo? Então uma coisa não justifica a outra. E a gente vai aprender aqui qual é a vontade de Deus para esse macho e essa fêmea. Não é que um se sobreponha sobre o outro. A submissão da mulher para com o homem é maldição de Deus. Calma, irmão, não se anime não. Vamos, né, para não chegar em casa lá, tá vendo? Você não manda em mim. Não é assim, calma. Mas ninguém manda em ninguém mesmo, não. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém pode decidir sobre a vida de ninguém. Não é? Tem um negócio estranho aí que a pessoa mata por amor. Por quê? Se não é meu, não é de ninguém. É uma contradição enorme, porque como que ama e mata? Exato. Porque acha que tem direito sobre a vida do outro. Tem pessoas que acham que pode mandar na vida do outro. Cuidado, irmãos. O teu filho não é teu, foi emprestado por Deus. Então respeite ele, cuidado, cuide bem desse menino, hein? E dessa menina. Porque você vai ter que dar conta a Deus, porque esse filho, antes de ser teu, é de Deus. Ele te emprestou para que você ensinasse os seus estatutos, os seus mandamentos, ensinasse ele. Porque quando eu oro, o Mateus tem 10 anos, quase todos os dias eu oro à noite com ele, para dormir. Ele me pede a bênção, eu abençoo ele, beija a minha face, eu beijo a face dele, a minha mão, a mão dele, aquela coisa toda. Coisa que está se perdendo no meio do tempo aí, né? No meio cristão, que ninguém pede mais a bênção do Pai, não mais autoridade, não é o canal de bênção de Deus para a vida dele e tal. Mas eu oro assim, é para ele escutar mesmo. Eu digo assim: Senhor, abençoa o nosso filho Mateus, porque o filho não é meu, foi me emprestado. E eu estou falando para ele: você é filho de Deus. Eu, na verdade, só sou um representante de Deus para a sua vida. Então, na verdade, você me respeita por quê? Porque eu sou uma autoridade constituída por Deus, porque a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Então, o filho não é meu, eu não tenho direito de fazer dele, ou projetar nele as minhas frustrações. Meu filho vai ser aquilo que eu não fui. Como assim? Eu tenho que saber o que Deus quer que esse menino seja. E aí eu dou recurso para que ele seja. Porque ele é na minha mão uma flecha. Eu sou valente. Uma flecha na mão do valente. Aí eu tenho que direcionar aonde Deus quer que eu direcione ele. E aí eu lanço ele. Não é, irmão? Ensina o menino no caminho que deve andar. O caminho da flecha. Eu tenho que direcioná-lo. Dar recurso a ele. Eu tenho que ser na vida dele, entenda, entre aspas, Deus. Porque ele não vai conhecer o papai do céu se o papai da terra não mostrar para ele quem é o papai do céu. Na verdade, a maior autoridade que existe, irmão, na Bíblia é de ser pai. Não é nem mãe, é de ser pai, porque representa Deus. O maior homem da Bíblia, sabe quem foi? José. Por quê? Porque Moisés, Deus confiou uma nação. A Davi confiou o seu reino. A José confiou o seu filho. Quem vocês acham que na ótica de Deus é maior aqui? Já pensou, irmão? Você entregaria seu filho para quem? Qualquer um? Então José para mim é o maior homem da Bíblia. Fala Jesus, lógico, tem igual. Vocês percebem? A paternidade é algo sério. E a gente está vivendo muita coisa na sociedade que a gente está vivendo por conta de homens frouxos, que não têm assumido a sua responsabilidade, a sua posição de sacerdote, o marido provedor, protetor. Porque cabeça, irmão, quando a Bíblia vai tratar que o homem é cabeça sobre a mulher, não é para mandar, é um cabeçudo. Se o homem acha que é cabeça para mandar, é um cabeçudo. Cabeça, nessa figura, metáfora do corpo, quer dizer aquele que direciona, protege, guia, provê, prevê, protege, né? Então essa é a ideia bíblica. E a gente tem que desconstruir um bocado de coisa machista que está na nossa mente. Tá certo? Então a gente percebe aqui, vamos pegar antes então do pecado, que a gente pega lá o modelo, compara com a nossa vida e vamos ver então como que a gente faz para voltar nesse propósito de Deus que nunca mudou. Nunca mudou. O que Deus intentou fazer, Ele está restaurando a partir do Evangelho, a partir da regeneração, a partir da morte de Cristo, a partir do Espírito Santo em nossa vida, que vai trabalhando o nosso caráter. Tá bom, irmão? E trabalhar caráter dói. Se não der para dar glória aí, pelo menos fala, ai, aleluia. Né? Tem hora que não dá mesmo, o negócio dói. Gênesis capítulo 5.
Olha que coisa interessante. Gênesis capítulo 5. Adão, o nome Adão, quando Deus chamava assim, Adão, quem ia até Deus? Foi uma pergunta que eu fiz agora. Adão. Adão? Quem é Adão? Os dois, né? Os dois. Eu perguntei primeiro, mas não estou perguntando. Essa eu não caio mais, eu já caí bastante. Os alunos perguntam a coisa que eu perguntei e eu respondia. Eu perguntei primeiro. Quem é o Adão? É o homem, o macho, não é? Não, não é não. O Adão é o casal. O Adão é o casal. Quem deu o nome da mulher de Eva foi o Adão homem, não foi Deus. Depois do pecado, lá no capítulo 3, depois que peca, aí o homem, o Adão homem, vai dar o nome da Adão mulher. Só estranho porque Adão a gente acha que é nome, Adão não é nome próprio. Adão é o termo hebraico, que significa Adam, o vermelhinho, o corado, o argila, o barro. Então Adam quer dizer ser humano, tá certo? De onde veio Edom, os edomitas, né? Vermelhinho, essa é a tradução. Então o homem foi feito do barro, aquele ser coradinho, vermelhinho. Então Adão, na verdade, é o nome do casal. Isso que Deus cria. Vamos ler o texto, está aqui, ó. Eu não estou inventando nada. Gênesis capítulo 5. É por isso que eu falei para vocês, o negócio aqui às vezes vai provocar, vai confrontar. Até hoje eu falei isso então, mas é uma oportunidade para desfalar. Capítulo 5 de Gênesis, versos número 1, 2 e o 3 ainda, né? Diz assim o texto bíblico: Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou. Preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Prestaram atenção, irmão? Macho e fêmea os criou, os abençoou e os chamou de Adão. Quem que Deus chamou de Adão? O macho e a fêmea. O ser humano. Macho e a fêmea. E estava escrito aqui, né? Olha só. Que coisa boa. Então a gente vai aprender algumas coisas aqui. A tradução aqui é a King James atualizada. Ele fala assim: esse é o registro da descendência de Adão. Homem e mulher os criou, e os abençoou e lhe deu o nome de humanos. Ser humano, o Adão. Os deu o nome, deu aos dois Adão. Quem ia até Deus na viração do dia não era o homem apenas. Era o casal, irmãos. Tá certo? Depois do pecado que esse negócio desgrama tudo. Depois do pecado é que é aquele negócio. É tu que é ocupado. Não sei o quê. Não, você é mulher, eu sou homem. E aí um tem que se submeter ao outro, o outro tem que dominar. Por que o homem tem que dominar sobre a mulher? Por que a mulher tem que se sujeitar ao homem? Porque a mulher tem uma capacidade enorme de manipular o homem e fazer com que ele faça e achando que é ele que está fazendo. Olha aí os varões dizendo: rapaz, eu não sabia. Então, ela tem essa capacidade. A mulher tem essa capacidade de manipular o homem. Quando é uma, entre aspas, manipulação para fazer o que é correto, né? Tá vendo que o cabo está em um lugar bíblico, que a gente não enxerga nada. O homem é um negócio assim impressionante. Um palmo na frente do nariz não enxerga. Se não é mulher na nossa vida, a gente está perdido. Quem nunca, aí, ó, tá vendo? Quem nunca, né? Foi abrir a geladeira, disse assim: cadê aquele negócio que estava aqui? Aí disse para a mulher assim, grita, a mulher está na cozinha, a mulher lá na sala, 1, 2, 3, compra lá. Se a mulher acabou aquele negócio, não, está aí. Não está aqui não, está aí. Olha aí, lá para baixo, do lado direito. Ele olha assim. Daí ela fala: se eu for aí. Ameaça, ó. Tá vendo que coisa diabólica? Ameaça, meu Deus do céu. Não, né? Aí a gente percebe, irmãos, que a mulher, Deus teve que dar essa ordem, porque essa mulher, sinceramente, essa mulher poderia, né, fazer coisas horríveis contra o homem. E o homem é uma autoridade, e não existe aqui uma hierarquia no sentido que Deus estabelece um sobre o outro, mas existe, a gente chama de uma ordem criacional.
Onde na verdade Deus deu mais autoridade para o homem, mas não é para ele subjugar a mulher, e sim para ele servir a mulher. Porque no reino de Deus as coisas são invertidas. Quem mais é dado autoridade, essa pessoa é muito mais responsável para servir as outras pessoas. Se Deus me deu mais poder, e esse poder é só para me servir, não é para servir os outros, então não serve. A lógica do reino de Deus é inversa dessa lógica do mundo, irmãos, corrompida, porque as pessoas gostam de subjugar as outras, e nós homens temos essa tentação toda hora, porque psicologicamente nós somos mais fortes. A Bíblia diz isso. E a gente, quando quer intimidar, intimida mesmo. Fala mais alto mesmo. Não é? A gente só a figura, irmãos. Aquela baixinha de 1,5 m. E o cabra de 2,5 m. Mas já pensou? Olhando assim, aquele vozeirão, não é? Psicologicamente imponente. Então o homem tem essa tendência de subjugar a mulher, de oprimir a mulher. A Bíblia vai advertir sobre isso. A mulher é um vaso mais frágil, na questão psicológica, não é nem questão física de... Física brutalidade, ela é mais frágil também. Eu estou falando de suportador, inclusive. A mulher dá de 10 a 0. Se a gente tivesse que coisar o filho lá, já tinha extinto a imunidade faz tempo, os homens, né? Um cortinho no dedo, né? Mas voltando aqui, que eu perco a linha de pensamento, quando eu entro na carne assim, falo alguma besteira. Deixa eu ver se eu volto. Eu estava falando o que antes disso? Sobre o nome do homem, o Adão. Isso, então olha que coisa interessante. É um ser humano aqui, é isso que Deus quer restaurar, então, no Evangelho. Então, o ser humano aqui, o homem, ele só é completo quando ele é homem, macho e fêmea. E a gente já percebe que Deus fez macho e fêmea. Uma terceira via, que a gente sabe que está um negócio complicado para a gente tratar, hoje em dia, até no meio das igrejas, né? Essa terceira via aí, ela não é da ordem da criação. Ah, mas falando da ordem da criação, foi isso que eu disse. Que eu quero trabalhar essa questão de hierarquia. Então, ordem criacional. Por que Deus fez o homem primeiro e depois fez a mulher? As mulheres estavam todas aí, porque eu estava falando aqui que os homens que, né, tal. Mas vamos ver um negócio. A Bíblia diz que o homem não foi enganado. Isso está escrito lá em Timóteo. Quem foi enganada foi a mulher. Não é isso que está escrito lá em Timóteo? Mulher sim. Oh, desculpa, você queria falar aquela hora e eu não. Agora me surgiu uma dúvida assim, existencial nesse caso. Porque no capítulo realmente tem coerência a respeito quando fala do homem, do nome do homem, Adão, ser representado nos dois, macho e fêmea. No capítulo 2 e versículo 25, quando Deus cria Gênesis, né? Quando Deus cria a mulher a partir do sono que é o Adão para... Primeira anestesia geral foi Deus que deu, né? Primeira anestesia geral foi Deus que deu. Seguinte. E Deus, ele criou a mulher. Aí daí Adão viu a mulher e falou, agora sim, osso do meu osso, carne da minha carne. A pergunta é... Isso. Aí ele, o próprio Adão, colocou o nome da mulher de varão, porque do varão foi criado. Procedeu. Isso. Daí vem essa questão da referência de Adão ser a humanidade. Exato. O homem, de modo geral, da humanidade. Sim. E qual exatamente é o nome de Adão no aspecto coloquial de direcionamento? Ou não tem? Ou se torna um sinônimo para ele? Não, os nomes eles foram surgindo para identificar porque a pessoa. Adão, depois lá de sair do jardim, ele colocou o nome da mulher dele. E ele ficou Adão. Que é mãe, ele ficou Adão. Ficou Adão. Sim, Adão. O nome de Adão você é Adão, então. Isso, mas você colocou um negócio interessante, meu irmão. Qual é o teu nome que eu esqueci? Odair. Odair, obrigado pela colocação que você me fez uma lembrança que eu esqueci de abordar aqui. Quando o homem olha para a mulher e diz assim, esta é o osso dos meus ossos e carne da minha carne, minha pergunta é, quem pode ser osso do meu osso e carne da minha carne? Eu. Então, para o homem, quem era a mulher? Ele. O espelho dele. E para eles, quem era o outro? Deus. Vocês percebem como Deus cria harmonioso o negócio? É por isso que o Paulo, em Efésios capítulo 5, vai dizer que o homem, ninguém maltrata o seu próprio corpo, antes alimenta, cuida, falando da relação do homem para com a mulher. Entende? Então, quando um olhava o outro, eles não viam o outro, via-se a si mesmo. E a pergunta que eu faço,
Quem é, irmãos, que quer ver o mal do outro? Ninguém. Se eu tiver a ideia de que o outro sou eu, porque de fato nós somos uma única raça, que é a adâmica, ou seja, a humana. Então eu não posso maltratar o outro, e nem muito menos a minha companheiro, minha mulher. Vocês percebem? Como o Evangelho ele vem trazendo todo esse relacionamento matrimonial também, que isso para a Bíblia é essencial. A família é tema central da Bíblia, no sentido, no céu nós seremos uma família, aqui nós somos tratados como uma família de Deus, como comunidade, como edifício de Deus, como lavoura de Deus, sempre no âmbito da questão da coletividade, e nós somos um. A igreja é uma, existe um só Deus, um só batismo, uma só fé, um só Pai de todos e por todos e tal, um só. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Essa é a definição teológica da igreja. Una, que é uma só, não existe duas igrejas, 3, 4, 10, 20, do jeito que a gente vê um monte de igreja, Deus olha uma só, que é constituída de todos os salvos, em todas as épocas, em todos os lugares. Aqueles que estão escritos no livro da vida. A igreja de Jesus é esta. Nós somos marcados no nosso país pela divisão. Isso denuncia, na verdade, o nosso pecado. Nós temos dificuldade enorme de se relacionar com irmãos de outras denominações. E Jesus disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se nós amássemos uns aos outros. João capítulo 10, verso 35, se não me falha a memória. Então a evidência de que nós seríamos discípulos de Jesus seria a unidade. E nós somos conhecidos pela divisão. Percebe como tem alguma coisa muito errada nessa história? E a gente já começa a pensar nesse negócio. Percebe como a gente vai ser provocado, a gente vai ser mostrado por Deus, pela sua palavra, que alguma coisa tem que entrar no eixo. É para desanimar essa primeira parte da aula, não é? Para animar mais ainda. Diga, minha amada. Tem algumas denominações que pregam falando que se nós ficarmos em uma igreja, em outra, eles falam que é prostituição espiritual, e tem mesmo essa diferença, né? Que você chega e fica sabendo de onde você é, quais são os, né? Mas isso então seria Errado. É claro, irmãos, que eu preciso pertencer a uma comunidade de fé, né? Eu preciso ali me estabelecer como uma pessoa que é edificada, edifica, que tem que dar satisfação para alguém, ninguém é autônomo. Tem um movimento chamado desigrejado que eu vejo como algo muito perigoso, tá certo? É a proposta da autossuficiência, e nós não somos autossuficientes, nós somos seres gregários, sociais. A gente precisa disso aqui, ó, coletividade. Ninguém foi criado para viver só. Tá certo? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, verso 1, aquele que se isola, ele se insurge contra a sabedoria. Ah, não preciso de ninguém, não preciso de pastor, não preciso de líder, não preciso de... Né? Então, não existe. Nós precisamos uns dos outros, nós somos carentes uns dos outros. Eu preciso da oração de vocês. Paulo dizia, olhem por mim, meus irmãos, que eu não estou precisando, o negócio aqui apertou, eu preciso da oração, conto da oração de vocês. Eu acredito, inclusive, que Deus vai abrir porta por causa da oração de vocês. Me ajudem. Ele não era autossuficiente, ninguém pode ser. A gente precisa ter comunhão com os nossos irmãos. A gente julga que o diferente é errado. Nem sempre o diferente é errado. Às vezes o diferente só é diferente. Porque quem é o padrão aqui nessa história? Jesus. Então não é a nossa denominação, a nossa igreja, nem muito menos eu, né? Então quem é o padrão? Então, está parecido com Jesus? Tá, então é meu irmão, acabou. Ah, mas não, teologicamente ele tem uma divergência, ele pensa assim, pensa assado. Não interessa, irmão. Ele acredita em Jesus, se parece com Jesus, tem o Espírito Santo, está caminhando para o céu, então é da minha família, acabou, vai aqui dar um abraço e vamos caminhar junto. É que você serve a Deus de uma forma e eu de outra, serve. Porque a gente colocou um estereótipo de cristão, né? Que na verdade somos nós. E aí quem não se parece com a gente, então não é da gente. Os discípulos de Jesus disseram, Senhor, tem uns aí que não seguem o Senhor com a gente. E está lá expulsando demônio e um monte de coisa, fazendo. Quer que a gente pare? Deus disse, não, pode deixar lá. Só porque não é da tua denominação, Joãozinho? Só porque não fala línguas como tu fala, Pedro? Muitas vezes agindo até mais que ele, né? Porque quando expulsar demônio lá, que o rapaz pediu para expulsar, ele não conseguia. Tava mal, né? Jesus, né? Então é possível que Deus esteja muito mais evidente na vida de uns que a gente considera que nem é nossos irmãos?
Sim. Cuidado, irmão, cuidado. Você não é o padrão. Você não é o aferidor da medida. Teve um que achava que era o aferidor da medida. Eu sou o padrão aqui. Ele se achou até melhor do que Deus. Eu vou fundar a minha igreja. Ele levou um bocado com ele. Um terço. Vocês percebem? A gente tem que ter cuidado com essas coisas. A gente precisa, na verdade, amados, nós fomos chamados para reconciliação. Esse é o ministério que nos foi dado. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, acho que é verso 17, alguma coisa assim, 17 ou 18, acho que é o 18, né? 17 vai falar que agora nós somos novas criaturas, para o verso passado, Deus fez novo. O verso 18, que acho que diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Bem-aventurados são os pacificadores, porque deles será ou é o reino de Deus, né? Então nós somos chamados para isso, para agregar as pessoas, para reconciliar as pessoas, não para afastar as pessoas. Tem gente que prega o evangelho, que acha o evangelho, afasta muito mais as pessoas. Tem aqueles que professam o nome de Cristo, mas com as suas obras mostra muito mais obras do outro. Vocês sabem que é o outro, né? Não vou falar do nome dele aqui não. A gente vai falar, não tem jeito, uma hora ou outra. Mas parece muito mais que o outro. Que é aquele religiosozinho que acha que se não fizer do jeito dele, não ser do jeito dele, se não levantar a mãozinha do jeito dele, se não cantar como ele, se não pregar como ele, não é, né? É o religioso, irmão. E ele disse, não, a gente tem descendência, a gente tem pedigree, eu sou filho de pastor, de não sei das quantas. E aí Jesus disse, não, vocês são filhos do diabo. Jesus disse isso. É 19, né? Não, obrigado, irmão. Vocês são filhos do diabo. Não, nosso pai é Abraão. Vocês são filhos do diabo. Vocês são religiosos. Vocês não deixam nem ninguém entrar. Vocês nem entram e não deixam ninguém entrar. Pegaram a chave, colocaram no bolso, né? Aí Jesus foi salvando cada gente, irmão. Cada um. E Jesus disse assim, ó, as meretrizes, os publicanos, esse povo ruim vai adiante de vocês, no reino de Deus. Seus fariseus, escribas, sacerdotes, religiosos, gente santa, tida pela sociedade, claro, né? Vocês percebem? A gente precisa ter cuidado desse negócio. Quem somos nós? Somos pecadores, estamos sendo alcançados pelo Evangelho. Quem é o outro? O outro é meu irmão. É que eu só vou chamar de irmão se ele vier para minha denominação ou para o meu movimento. Senão eu não chamo de irmão. A gente, quando vai evangelizar a prostituta, a gente não chama de irmã. Mas a gente está indo lá para falar para ela, ó, você é minha irmã, só que você está vivendo de uma forma que não é assim que se vive. Você pertence à minha família. Teu pai é meu pai, teu Deus é meu Deus. É que você está vivendo de um jeito errado, eu te chamo de irmã. E a gente não faz isso, né, irmão? Porque para ser nossos irmãos tem que rezar mesmo a cartilhinha nossa. Não é? Tem uns ainda que eles têm aí também. Amados, nós vamos ter um recreio agora. Tem para quem quiser uma merenda ali.